sempre ser professor é gostar de transmitir aquilo que se aprendeu, entendendo que ao fazer isso você também aprende. Sempre foi isso, mano. Van Halen, professor Juju, do álbum 1984, hein? Essa é a nossa homenagem a Ed Van Halen, que na semana passada acabou nos deixando um dos maiores guitarristas da história, eleito aí por várias listas especializadas como um dos grandes guitarristas, o idealizador de técnicas, né, inovadoras de tocar o instrumento, como a famosa tapping, etc. Aliás, Gui, nosso editor, coloca aí o Van Halen tocando aí pra gente dar uma olhadinha. E aí, professor Juju, gostou do Van Halen? A música é Hot for a Teacher, como eu disse, 1984, baita disco, hein? Música, para abertura, e o Van Halen, né? O Ed, um holandês, né? Holandês que para os Estados Unidos, né? Foi e se consagrou, né? Como talvez entre os 10 maiores do mundo, não é por acaso, né? Então, era um professor da guitarra. Era um professor da guitarra. É verdade. Aliás, muitos de hoje dizem que começaram a tocar guitarra, muitos dos grandes de hoje, né, por causa de Ed Van Halen. Mas enfim, isso hoje porque nós estamos hoje no Dia do Professor aqui querendo fazer um vídeo em homenagem a você que nos escuta, a você que nos assiste, que é professor, ou você que tem interesse pela função do professor, ou você que já nos acompanha e tem interesse pelo ensino jurídico. Hoje é Dia do Professor e a gente recebe, então, o professor, né? O professor José Heberton da Silva, diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, aqui de Santa Catarina, para conversar um pouquinho com a gente sobre o que é ser professor e também, né, professor, o que é administrar uma porção de professores. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para todos vocês aí que estão nos assistindo. É isso aí. Então tá, vamos começar. Tudo começou lá no março, abril. Eu e o professor Juju, quando começou a pandemia, ele me mandou uma mensagem me dizendo assim, professor: Marcelo, o direito morreu. Era uma mensagem que tinha ali alguma jurisprudência de algum tribunal, alguma questão teórica. E na mesma hora, professor José Everton, eu escutava um bom e velho rock and roll e eu só respondia a ele dizendo: mas o rock não. A partir daí, nós tivemos a ideia, bom, então vamos conversar com vários amigos que temos dentro do ambiente jurídico sobre, será que o direito morreu? Esse direito de matriz iluminista, esse direito liberal, esse direito de sistemas de proteção de garantias individuais, será que ele morreu? Porque o rock certamente continua mais vivo do que nunca. Mas hoje, como a gente tem um tema específico, que é homenagear os professores, eu já vou partir com a primeira pergunta para o senhor, para que a gente possa começar o papo. Professor José Everton, o que é ser professor? Olha, eu acho que ontem, hoje, sempre ser professor é gostar de transmitir aquilo que se aprendeu, entendendo que ao fazer isso você também aprende. Sempre foi isso, mano. E eu acho que a coisa mais desesperadora nesse momento da pandemia é quando o professor fala para aquela tela negra do computador. Porque, porque não tem nada. O professor raiz, ele no feeling, no olhar o aluno, ele sabe se o cara entendeu, se o cara não entendeu, se o cara está ali ou não está. É só um corpo. Eu sempre brincava, eu não quero só o corpo de vocês, eu quero a mente quando eu dava aula. Porque ser professor é isso, é conectar-se com o outro. E ao se conectar, você transmite, você recebe informações, você aprende. Você nunca sai de uma aula igual como você entrou. Você sempre aprende alguma coisa. Né? Então, ser professor é isso: é interação, é troca, é capacidade de comunicação, é uma série de situações. Professor, e dentro desse cenário de pandemia, como é que o senhor vê hoje a função de professor e também a função de alguém que administra professores? Essas são funções diferentes. Eu sempre brinco que eu descanso dando aula. Esse ano eu dei aula no mestrado e doutorado, e eu dizia assim, os melhores dias para mim da semana são quando eu estou dando aula, porque aí você descansa das questões administrativas. Porque quando você dá aula, você tem uma certa organização, que você se organiza no seu plano, você sabe que vai acontecer, pode ter uma intercorrência ou outra, mas mais ou menos você tem um controle da situação. Na administração isso não existe. A pandemia nos trouxe algumas características que eu considero que nós não devemos perder na volta. Eu acho isso muito importante.
Por exemplo, a possibilidade de você colocar dentro da sua sala de aula um convidado de fora, e esse convidado interagir de uma forma que seria quase que impossível de você fazer na vida normal. Então, isso é uma coisa boa que não se pode perder. E a coisa ruim, que a gente também não pode perder, é o contato humano, né? É essa capacidade de conversar, de fazer o improviso, que é aquela piada em cima da hora, aquela colocação que ninguém esperava. Que na sala de aula, quando você está falando para uma tela preta, essa interação se prejudica. Mas tem uma coisa: ser professor é vocação. O cara tem que ser vocacionado para dar aula. Você não transforma quem não tem vocação em professor. Agora, professor José Everton, aquele que nos assiste, que tem essa pretensão, né, um jovem já numa pós-graduação, no mestrado, né, por que da importância de ser um professor que tenha uma formação completa em pesquisa, ensino e extensão? Por que a boa universidade ela realmente motiva o profissional a se completar nas três partes? É que eu só posso entender a função do professor a partir de uma lógica de que ele seja capaz de produzir conhecimento, né? Ele vai ser um muito bom professor na medida em que ele for capaz de produzir um conhecimento. Às vezes ele dá aula da matéria X e pesquisa na matéria Y, não é essa a questão. É que essa capacidade de ter a mente aberta, de procurar construir coisas, ele traz para a sala de aula. Ao fazer isso, ele é um professor diferenciado daquele que simplesmente repete o conteúdo que recebeu do jeito que recebeu. Então, ele teve aula com um professor dos anos 60 e ele não pode agora dar uma aula dos anos 60. A capacidade de construção diferenciada se dá pela pesquisa. Ele tem contato com novas teorias, a partir daí ele formula uma forma de fazer. E tu sabe disso, Juliano. Não há um professor que seja efetivamente um professor, um pesquisador, que lendo um livro, tendo contato com uma nova teoria, não chegue dentro da sala de aula e fale disso. E com isso ele vai disseminando o conhecimento. E essa é a importância de você estar numa universidade onde os professores fazem isso, onde os professores fazem mestrado, onde os professores fazem o seu doutoramento, onde eles conseguem fazer essa transição entre o contato da teoria que eles estão recebendo para aquele aluno da graduação. Quando você tem esse nível no professor de sala de aula, você tem um profissional que sai para o mercado mais qualificado. Professor, e para o aluno, para aquele acadêmico que quer fazer uma graduação, qual é a importância de cursar uma universidade, não só um centro universitário ou uma faculdade? Eu sou fruto de universidade, eu acho que vocês todos são. A universidade é muito mais do que a sala de aula. Essa é a grande consequência, né? Quando você está em nada contra, né? Quando você está no centro, você está na faculdade, você tem sala de aula, você tem ensino, né? Quando você está numa universidade, você tem a pesquisa, e aí você tem pesquisa bem assentada, principalmente porque você tem que guardar relação com os programas de mestrado e doutorado, mas você também tem extensão. E tem uma coisa que é fantástica, que as pessoas esquecem, e para nós que gostamos aí do rock, enfim, é muito importante. Tem cultura. E não é uma cultura de trazer um artista para tocar lá na universidade. Não, não é isso. É cultura por departamento de cultura, com exposição de arte, com fotografia, com uma série de coisas que perpassam a formação humana. Quando as pessoas me dizem como é que a gente faz para trazer direitos humanos para dentro de um curso, cara, faz isso pela arte. Faz isso pela arte. Um dia andando lá no campus de Florianópolis, onde tem o curso de fotografia, eu vi na parede quadros que perpassavam experiências ali na ilha de Florianópolis que falavam da população de menor poder aquisitivo, enfim, as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Aquilo ali é uma aula de direitos humanos. E você faz isso pela arte. Então, isso tudo se dá na universidade. E essa é a diferença. Eu diria o seguinte: para diferenciar faculdade, centro universitário de universidade, a diferença não está dentro da sala de aula, está fora dela. Porque fora dela você vai ter contato com pesquisa, com extensão, com cultura, com arte, com tudo isso. Porque a gente recebe um jovem, né? Ele está começando a conhecer a vida, na verdade, né? Ali 17, 18 anos.
está tendo a sua primeira experiência autônoma de vida. E ele precisa ter contato com essas várias nuances para poder se conscientizar do processo, de quem ele é no mundo, né? Claro. É mais ou menos por aí. E ele não pode se descobrir sendo alguém no mundo dentro de 4 paredes com o professor dando aula, despejando conteúdo. Ele precisa de convivência, ele precisa de intervalo. Agora, professor José Everton, a Univale tem a dimensão do quanto que ela contribuiu já para Itajaí, porque a gente fala de Santa Maria, a gente fala da Universidade de Santa Maria, né? A Univale, a universidade, ela tem a dimensão de ser um agente transformador de uma localidade, de uma cidade. Até que ponto, né? A universidade ela transformou Itajaí? Não só a Univale. Eu diria que qualquer universidade transforma o seu entorno. Nenhum entorno é diferente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, eu conheço Balneário há muitos anos, eu estou há 30 anos em Santa Catarina. Você ia em Balneário, você tinha um restaurante padrão, com uma cozinheira, com os garçons e tal. A partir da implantação do curso de gastronomia em Balneário Camboriú, você não entra hoje num restaurante em Balneário que não tem um chefe cozinha tocando lá dentro, tá? Com todos os seus apetrechos, você vê a sofisticação na apresentação dos pratos. O restaurante está lá há 50 anos, mas ele mudou. Ele já não é mais o mesmo que foi. E isso foi a universidade que construiu a partir de um curso. Então você vê como ela acaba gerando no seu entorno transformações que são perceptíveis até através da economia, seja lá o que for, porque aí você tem um mercado imobiliário para colocar o estudante, você tem, mas também em outras questões da vida e do dia a dia e do cotidiano. Você vai nos escritórios, você vê os alunos colocados, você vê administrador da empresa para tocar, a turma da TI se colocando, e até em escritório de advocacia, agora com essa a questão do direito 4.0, enfim, já tem escritório contratando TI para tocar as suas próprias questões. Então, isso é uma transformação que a universidade faz. Professor, o senhor trabalha com o direito e também com as ciências sociais dentro da Univale. São áreas de humanas, né, onde valorar fenômenos históricos, marcos jurídicos é sempre muito importante. Eu lhe coloco essa questão para lhe fazer uma pergunta. Como hoje administrar a sala de aula e como administrar uma universidade dentro de uma polarização política tão grande em relação a posições de fato políticas, partidárias? Qual é a liberdade que o professor tem em sala de aula e como é que deve ser a administração em relação a isso? Eu confesso que esses anos todos eu nunca vi um processo como esse que a gente está vivendo. Está muito difícil. Está muito difícil porque não é uma questão. O outro sempre existiu, né? O sujeito que não tem um pensamento igual ao meu sempre existiu. O que está acontecendo agora é que eu não estou querendo ouvir. Mas o pior do que não querer ouvir, porque isso é um direito que eu tenho, eu não estou querendo que o outro fale. E aí é um problema. Tá? E isso que está hoje me deixando de cabelo em pé, eu estaria se tivesse cabelo. Como eu não tenho, está caindo os últimos que me restam. Porque as pessoas estão em tal antagonismo que elas não estão. Eu sempre diria, pô, tu não quer ouvir o que o cara tem a dizer, então não ouve, né? Abstrai, vai tocar a tua vida. Mas ele não quer mais não ouvir, ele não quer que o cara fale. E isso é uma coisa muito difícil, porque você tem que garantir o direito das pessoas falarem e, claro, se responsabilizarem por aquilo que elas vão falar. As pessoas são adultas, aqui nós não estamos trabalhando com criança, então as pessoas falam o que acham que tem que falar e depois se responsabilizam por tal. Eu acho que essa é uma questão que o professor precisa cuidar. Ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade dentro da sala de aula como um transmissor do conhecimento. Então ele tem que checar, ele tem direito a ter posição política. Agora ele tem que entender que o outro também tem que ter uma posição política. Tem que entender, e eu sempre dizia isso, nas salas de aula que eu dava aula, sempre tem um tijolinho para te colocar mais alto que o aluno. Isso é uma posição que te dá uma sobreposição sobre o outro, mas também te dá uma responsabilidade maior sobre o outro. Porque você está ali para ser ouvido e exposto. É muito difícil. Olha, eu recebo queixas diárias, né? Mas eu estou conseguindo já entender o que é uma queixa
e o que é aquilo que eu chamo de tentativa de silenciar. Essas eu tenho respondido sempre da mesma forma. Ele tem o direito de falar, você tem o direito de não ouvir. Esquece. Agora, eu não posso te dar ou tirar dele o direito de falar. E correlacionando isso, professor, com esses movimentos de escola sem partido, como é que uma universidade ou o senhor, na posição de administrador, vê esse tipo de projeto e essa realidade no dia a dia? Existe duas coisas que eu vejo nisso aqui. Um movimento como Escola Sem Partido, ele não. O que é uma escola sem partido? O que eles tentam te dizer? Que o professor não pode falar de política na sala de aula. Não falar de política é ser político. Ora, bolas, no meu entendimento. Porque aquilo que você não discute, de uma certa forma, ou você concorda. Né? Então, assim, não existe escola, nem com partido, nem sem partido. O que existe é escola. Ponto. Né? Nós não podemos tirar a discussão política. O que nós queremos formar no futuro? Que tipo de cidadão nós queremos formar? Um cidadão que não discute? Eu não vejo sentido nessas coisas. E depois, tem horas, eu brinco, eu disse isso na sala de aula, acho que o Juliano há de se lembrar. Quando eu era jovem estudante de Direito, eu era um sujeito absolutamente revolucionário do ponto de vista do direito, tentando ser um transgressor do direito. Nesta fase da vida, ser revolucionário é ser garantista. É um negócio maluco. Então, assim, o que eu digo? O que diz a Constituição, meu Deus? A Constituição garante esse direito. Então, eu sou garantista. Eu sou revolucionariamente garantista. Para dizer o mínimo do período que a gente vive. Então, como eu me formei na égide de uma Constituição que era do período da ditadura militar, eu queria transgredir a Constituição. Mas eu agora vivo numa Constituição que foi democraticamente realizada e que garante direitos fundamentais. Então, eu tenho que ser garantista. Então, revolucionariamente, eu garanto a Constituição. E garantir a Constituição é dar essa liberdade às pessoas. E quando nós pensamos no projeto aqui, como eu disse ao senhor no começo, professor, foi tudo em torno dessa ideia, porque parece que hoje, se materialmente a Constituição nunca se efetivou para boa parte da população, parece que hoje nem formalmente mais ela é sustentada. Por isso que o projeto Direito ao Rock veio, né, professor Juju, para a gente discutir uma eventual morte do direito nesse direito de proteção de garantias. Sou José Everton, falando então agora, continuando a falar do direito, mas falar de arte, falar de música, né? O que a música, sobretudo então, como uma pessoa que gosta de rock, o que o rock contribui para que o direito não morra? O que é o rock? O rock nasce como transgressão. Mas que tipo de transgressão faz o rock? O rock faz uma transgressão, não se esqueçam, a matriz do rock, na minha opinião, é blues, é folk, é country, que são marginais no contexto cultural americano, vamos chamar assim. E ele traz isso tudo com um componente novo, né? Que é negro, né? Se a gente pegar Chuck Berry, então você vem com Bill Haley para branquear aquilo que era negro. O rock é essa transgressão, o rock é essa construção de sacudir com as coisas. Eu acho que nesse momento o rock é importante para lembrar o direito das suas origens. Olha, direito, não te esqueça que você nasce de um conceito de revolução, de um conceito de construção sobre direitos humanos. Essa é a tua origem. Volte para ela. A grande contribuição que o rock pode dar é essa, assim como já deu em vários momentos na história. O que é o rock de Brasília, só para ficar no Brasil, senão uma contestação de uma juventude numa cidade que os oprimia, não só por ser concreto, mas porque era uma cidade onde a oportunidade do jovem se expressar não existia. Ele encontrou o rock para fazer isso. Legião Urbana. Claro. Talvez seja o maior exemplo disso, com as suas letras, enfim. O que é o rock nos Estados Unidos, se não uma construção? O que é o Pink? Se não derrubar muros. Então, eu acho que o rock pode ser hoje a inspiração para o direito, para que o direito reencontre a sua origem, reencontre o que lhe fez fundamental, aquilo que é a essência do direito.
Professor, e dentro disso, qual a importância que a universidade tem em fomentar cultura, arte para os alunos, para que eles possam dilatar realidades? O que de divino ficou no mundo? Para mim é o artista, porque o artista consegue fazer aquilo que essa, as pessoas me perguntaram: você tem inveja de alguma coisa? Cara, eu tenho inveja do artista, porque eu tenho ouvido de artilheiro. Eu não toco nada, eu não canto nada. Mas se alguma coisa ficou do divino na face da Terra é quando um artista se manifesta. E a cultura, ela mexe com as pessoas. Ninguém sai igual de uma peça de teatro. Eu tive a oportunidade de ir a Florianópolis e assistir Elza Soares, né, no SIC ali. Cara, foi um show memorável. Essa mulher está com 90 anos e ela ainda é capaz de fazer coisas como fazer com que um grupo de jovens saia de dentro de um teatro arrepiado. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. Só a cultura faz isso. Quem viu Guernica, o quadro, sabe do que eu estou falando, porque nesse momento a arte e a universidade fazendo isso, ela dá ao jovem uma oportunidade fantástica de descobrir esse mundo, esse universo, de descobrir que as pessoas podem se expressar e não precisa ser por violência, pode ser por arte. Transformar toda essa dor, toda essa angústia em alguma coisa que se chama arte. E isso é fundamental, e a universidade tem que fazer isso. A gente trabalha aqui com a arte como uma ideia de dilatar mundos, né? A gente tem que entender que o mundo é muito mais daquilo que a gente frequenta no dia a dia, escola, paz, religião. E a arte tem esse poder de trazer outros mundos inimagináveis para que a gente possa pensar, nós do direito, como podemos normatizar a partir de outras expressões de liberdade, realidades que acabam existindo. Por isso, a gente trouxe, eu acho que o professor José Everton deixou bem ratificado aqui a ideia do programa, o rock como paradigma cultural. A ideia é ter a música, especialmente como uma manifestação artística, para trazer contra a cultura um ambiente revolucionário. Bom, professor Juju, o senhor tem dicas hoje para que a gente possa encaminhar o nosso fim? Tem. Então, a dica vai especialmente aí de série. Agora, a primeira vez que eu falo de série aqui da Netflix, Merli, né? Para quem não viu, veja. Para quem viu, veja novamente, tantas vezes quanto for necessária, né? A série belíssima. Quem não se viu como o professor na série Merli, de alguma forma conquistando os alunos e sendo de alguma forma um artista, porque o Merli era um artista. Bon dia, nois. Em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar. E a música, então, vai aí para Alabama Shakes, né? Hold On, eu acho uma música excelente. Aguente firme esse período que nós estamos vivendo, que tudo aí, quem sabe, vai mudar para melhor do que a gente espera, né? Senhor José Everton, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os professores que nos escutam, que nos assistem hoje. Os professores que estão nos assistindo aí, que já devem ter, a essas alturas do campeonato, escutado o Alabama, fica a minha gratidão como diretor. Eu sou um sujeito que tem enormes desafios, mas tem uma grande satisfação. É de trabalhar com um grupo fantástico de professores que, dia a dia, se superam. Nessa pandemia, em 3 dias, eles construíram um saber que nem sabiam que tinham, que era o saber de trabalhar numa concepção completamente diferente. Fica também o meu alento. A nossa profissão não vai desaparecer. Ela não vai desaparecer, porque sempre haverá uma geração nova chegando que precisa aprender com a geração que passou. E eu sempre brinco, recitando Mário de Andrade, assim, se a gente não servir de exemplo para a nova geração, que sirva de lição. Tá? Então, a gente pode construir essa ponte e a pessoa feita para construir pontes entre gerações é o professor. As nações sérias reconhecem o trabalho do professor e sabem que não existe nenhuma profissão se não houver o professor antes para formá-los. Então, fica a minha gratidão e o meu abraço. Então tá, você que nos escuta e nos assiste, meus parabéns se você é professor. Professor Juju, meus parabéns para o senhor, professor. O senhor é um grande professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo. O senhor é um professor inspirado sempre. E parabéns ao professor José Everton também. Parabéns, né? professor José Everton, pelo Dia dos Professores também. Obrigado.
Você que é nosso colega lá da Univale, está nos assistindo, nossos parabéns a você também. Não temos, por enquanto, né, a sala dos professores para fazer aquela boa e velha resenha, mas certamente ano que vem aí, se tudo se encaminhar bem, a gente estará de novo. Quero mandar também um grande abraço para os meus colegas professores lá do Rico Domingos Concurso, onde eu já estou faz um bom tempo. Também dizer que sinto muita falta do contato com vocês. Gente, você que nos escuta e nos assiste, muito obrigado por estar aí, fique atento. Daqui a pouco, mais conteúdo para que a gente possa discutir outros institutos do direito, outros discos e também outras músicas. Até a próxima. Tchau.